Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui, em nome do Valdo César, todos os companheiros e companheiras aqui dessa mesa, agora com a participação feminina também, isso é importante, né? A questão da paridade, que é um problema, mas é importante, né? É uma política positiva, né? Uma política positiva. Não, gente, eu queria conversar, primeiro eu queria registrar aqui, se a gente falar um pouquinho devagar aqui, porque eu estou meio maquiado, viu? Até a Ângela levantou e Pedro, você está bem? Quer dizer, não estou bem, cheguei 4 horas da manhã com febre e frio, não dormi até agora, mas a gente vai tentar aqui. Já fui no médico, já passou remédio, eu espero escapar dessa, não vai dar para morrer não, né? Então, mas a gente falando aqui devagar, e a gente compreendeu um pouco esse ambiente que a gente discute campanha salarial, né? Eu gostaria de fazer um corte no tempo, né, que a gente tem, né, a partir de 2003, né, porque de 95 a 2002, né, foi um período de terra arrasada, né, no período do governo Fernando Henrique Cardoso, demissão de servidor, terceirização, reajuste zero, diminuição do servidor público, né, nós caímos na época do executivo que a gente tinha 700 e poucos mil servidores, caímos para 300 e poucos mil, tal. Foi um período, né, que ninguém tem saudade. Veio a eleição do Lula em 2002 e, evidentemente, que com expectativas melhores, inclusive, do ponto de vista político, e retomar um pouco o papel do Estado enquanto estrutura de administração pública, né, tal. E não teve, do nosso ponto de vista, as iniciativas suficientes para retomar, inclusive, recompor toda a força de trabalho, mas teve iniciativas importantes. Se recompôs, né, mais de 100 mil postos de trabalho durante o primeiro mandato do Lula, se conseguiu, inclusive, avançar em algumas pautas econômicas, minimamente se recuperando as perdas inflacionárias do período, não teve nenhuma categoria que teve perda inflacionária nesse período, né? E até algumas recomposições de perdas passadas, né? Bem, como no Estado capitalista, né, sempre é um Estado que vive de crises cíclicas, em 2008 vem a crise, né, do capital internacional, né? As bolsas quebrando, os fundos de pensão quebrando, o setor imobiliário quebrando, e mais uma vez no mundo eles foram buscar dinheiro onde? No Estado, o Estado salvar o setor privado, né? Essa, infelizmente, é uma lógica perversa de que eles falam mal do Estado, eles querem privatizar tudo, mas na hora que a coisa aperta eles vão buscar onde? No Estado, vão surrupiar o Estado para salvar os grandes grupos, os grandes bancos e os grandes empreendimentos. Bem, de 2008 para cá, a nossa vida mudou. Eu diria que nós saímos de um período de vacas mais ou menos, não era gorda, mas bem alimentadas, para o período das vacas magras. Porque aí já se começou a se sinalizar com a política de equilíbrio fiscal, de ajuste fiscal e de reduzir despesa com o servidor público. Inclusive as metas de 2008, né, plurianual que o governo trabalhava, era de diminuir a participação da despesa com o pessoal, que é a segunda maior despesa da União, em torno de 235 bilhões, a primeira é a Previdência, que hoje representa em torno de 4,5% do PIB. A projeção deles é que nos próximos... E aí é um elemento para a gente pensar preocupante nesse cenário, porque o que a gente está vendo é uma queda da perspectiva de crescimento econômico, né? No momento que cai o crescimento econômico, se cai a participação do PIB, qualquer despesa. Durante os 2 governos Lula se trabalhou em média com 3 a 4%, chegando até 5% de crescimento econômico. Esse ano, agora 2015, né, os otimistas estão trabalhando com 0,4 a 0,8%. E os pessimistas estão trabalhando com 0 crescimento do PIB. O crescimento da economia. Os pessimistas, né? Então, a meta de inflação, que vinha pairando aí, né, em torno de 5%, 5,5%, já subiu a meta para em torno de 7, 7,5%. Isso significa uma política de aumento das taxas de juros para conter essa inflação. Naturalmente, diminui menos dinheiro para o crescimento, para a economia, né, inclusive para a renda dos trabalhadores. O governo já sinalizou, antes de começar o mandato, a Dilma, esse segundo mandato aí, já no dia 31 de dezembro, editando a medida provisória 664 e a medida provisória 665, que alteram regras do seguro-desemprego, alteram regras das pensões por morte e alteram regras da aposentadoria por invalidez, né?
que do nosso ponto de vista, e isso a gente tem ratificado em todos os momentos, é redução de direitos sim. Porque, inclusive, o abono salarial, porque só está atingindo o lado mais fraco da equação. No momento que eu aumento para 18 meses o prazo, para o trabalhador ter direito a esse seguro social, que é o seguro-desemprego, que é um direito conquistado pelos trabalhadores, eu aumento para 18 meses, eu estou excluindo aí de cara logo em torno de 70% da mão de obra do Brasil, porque o grande problema do Brasil é a rotatividade de mão de obra. Os grandes setores que empregam, como construção civil e comércio, o nível de rotatividade, em média, hoje é em torno de 75%. Quer dizer, eles trabalham em média 4 a 5 meses. É a média que eles trabalham por ano, que é o lado dos PIB. Inclusive, outro setor que emprega muito, que é o setor da agricultura, também é a mesma coisa, que só emprega no plantio e na colheita. Tem um intervalo aí de 4 a 5 meses que esses trabalhadores não têm perspectiva de renda. No caso do abono salarial, vocês sabem que o abono salarial é para quem ganha miséria, para quem ganha até 2 salários mínimos. Então, tirando desse renda, desse trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, né, tirando renda dele. Inclusive, a economia que eles dizem é que é em torno de 18 bilhões que estão tirando da renda dos trabalhadores, 18 milhões, para perseguir o famigerado superávit primário deles, que é hoje, né, é de 1,2% do PIB. Isso é uma continha que dá em torno de 140 bilhões de reais, né, tal. Estava sendo praticado em torno de 70, 80, e eles não têm esse dinheiro, tem que tirar daqui, né, do direito, tem que tirar do contingenciamento. Inclusive ontem, infelizmente, a candidata a presidenta eleita, lá no Rio Grande do Sul, quando perguntada como é que ia ficar a questão do orçamento aprovado antes de ontem no Congresso, eles vai ter cortes muito profundos. Né? O contingenciamento dos últimos 4 anos, gente, era em torno de 30% a 40%. Né? Inclusive tem uma subseção nossa do DS que eu estava fazendo isso, a gente estava conversando lá. Exemplo, a educação é aprovado 1 trilhão, só é executado 600 milhões, 40% fica no contingenciamento, fora outras coisas. Agricultura, o orçamento é aprovado de 100 mil, só chega na ponta, no máximo 50%, porque o resto é contingenciado. Bem, é por isso que nós vivemos aí as crises de vez em quando, carência e precarização de recursos para áreas importantes como saúde, educação, segurança e etc. Então, o ambiente que está colocado nessa discussão de campanha salarial é um ambiente de... Inclusive, ontem eu fiquei assustado, já adiantando um pouquinho a fala do Barbosa, quando ele disse que, inclusive, a meta de superávit dele era de 2%, mas ele foi bonzinho e reduziu para 1,2%, né, para não tirar mais renda dos trabalhadores. Né, que isso significa um volume de recurso muito grande. Né, então, a despesa do pessoal, eles veem como o grande problema da nação, que é a segunda grande despesa da União, em torno de 242. E, para nós aqui, inclusive, a gente tem que entrar nesse debate, não tem como, nós somos uma organização política, nós temos que discutir a política. A indicação do Levi e do Barbosa já deram um sinal de qual seria a política. Seria a política ortodoxa de ajuste fiscal, de equilíbrio fiscal, de redução de despesa com políticas públicas e, infelizmente, chegou aonde eu esperava que não chegaria, que era a redução de direitos. Redução de direitos, né? Porque isso, inclusive, é uma coisa que a gente cobra hoje da presidenta. Aquela velha frase que ela usou na campanha para ganhar do AES, que nem que a vaca tussa eu vou retirar direito dos trabalhadores. Isso nós estamos batendo forte, de que cumprir as promessas de campanha. Nós não vamos aceitar, a CUT, a maioria das entidades, que se retire direito de trabalhador. Isso para nós é sagrado. Inclusive um outro debate político que vem junto, que para nós é difícil às vezes, vocês sabem que o momento político é um momento delicado. Do nosso ponto de vista, existe uma movimentação clara dos setores conservadores da política brasileira para ter retrocesso na democracia que, mal ou bem, nós conquistamos nos últimos 30 anos nesse país. Mal ou bem. Eu não gosto dessa democracia, mas é a melhor que tem. E ela dizia aí um pensador, que eu não me lembro quem agora, olha, a pior democracia é melhor do que qualquer ditadura. A pior democracia é melhor do que qualquer ditadura. Né, tal. E nós, o que nós vimos aí na disputa do processo eleitoral, é que os setores conservadores, né, se organizaram, se aglutinaram melhor, e hoje, inclusive, está na rua defendendo o golpe, defendendo o impeachment da Dilma. Quero dizer que nós somos contra o golpe, nós achamos que as
instituições democráticas no Brasil foram com muita luta, muito sonho, muito sangue para ser conquistada. Isso não é nossa posição, mas ao mesmo tempo também não abrimos mão de defender a nossa pauta da classe trabalhadora. Inclusive, no dia 13 agora, nós tivemos problema com setores nossos, setores do movimento sindical, setores do Partido dos Trabalhadores, que achavam que a gente não devia ir para a rua, bater no governo pela questão da MP 664 e 665, e nós colocamos que não. Nós defendemos a democracia, não aceitamos nenhuma tentativa de golpe, mas também não aceitamos mexer em nenhum direito do trabalhador. Se enquanto mexer, nós vamos bater no governo. Essa é a nossa posição independente. Isso às vezes nos cria uma dicotomia que nos leva a um conflito. Como defender a democracia e defender a nossa pauta? Isso é algo que a gente tem que trabalhar, equacionar bem isso até dentro da gente. Né, tal. E não aceitar nenhum retrocesso no processo democrático do país, mas também não aceitar também que se retroceda nos nossos direitos. Bem, a indicação do Levi da Fazenda para a Fazenda e o Barbosa já significou isso, que era a política econômica ortodoxa, de ajuste, de corte, de medição, para dialogar principalmente com o Deus mercado. Dialogar com o Deus mercado. O governo ficou muito preocupado pelo resultado muito pequeno, a diferença muito pequena de ganhar a eleição do setor do capital, do empresariado, que era a candidatura do Aécio. E aí começa a ter essa movimentação, que em alguns momentos eu acho esquisita, não concordo plenamente, de querer dar sinais para os empresários. Eu sou daqueles que às vezes sou radical. Eu digo, olha, pode dar 200 sinais, se eles puderem ferrar a gente, eles vão ferrar no outro dia. Pode dar 200 sinais de boa vontade para eles. Na primeira manhã, no momento também de instabilidade política, nós colocamos isso aqui, nós estamos vivendo um momento de instabilidade política, não dá para a gente negar isso. E a gente deve estar, enquanto organização política, enquanto sindicato, enquanto confederação, enquanto central, temos de estar preparados, inclusive, do nosso ponto de vista, para fazer o enfrentamento com esses setores conservadores, sem abrir mão da nossa pauta da classe trabalhadora, né, tal. O executivo com sérias dificuldades na relação com o legislativo, né, seríssimo. Hoje eles elegeram lá só gente contra o governo, Eduardo Cunha para a Câmara, não da Praga, 64, 665, inclusive teve um bate-boca lá de alguns sobre a questão da 664, 665, e eles, enquanto posição de governo, defendendo que não teve retirada de direito, e nós ratificando que teve retirada de direito, né, tal. Eles trabalham com um déficit primário de 0,6%, né, e era de 0,2%, isso também é um sinal de menos dinheiro, né. Já falei na MP, despesa da folha, negociação de interlocutores, ele colocou bem definidos. E aqui nós pegamos um gancho, a maioria das entidades pegou um gancho onde ele disse que queria interlocutores do governo bem definidos. E colocou o seguinte, a interlocução do governo não está funcionando, Walter. A interlocução do governo é com a SRT, Sérgio Mendonça e doutora Edine. Nós fizemos uma ponderação, não, colocamos uma posição, e colocamos um calendário até 31 de agosto de 2015, né, para o último prazo para encaminhar qualquer projeto de lei, etc. Abril para o governo fazer seus estudos, mais junho para negociar com as entidades, julho para produzir os projetos, etc. E agosto até 31 para encaminhar. Nós fizemos... Oi? Bem, nós, primeiro, fizemos uma crítica contundente a esse espaço de interrupção que é a SRT, que é o Sérgio Mendonça e Edine. Nós colocamos o seguinte, que para nós, desde janeiro de 2010, quando foi feita a reestruturação, que acabou com a SRH e tirou a SRT, foi uma tática do governo de esvaziar a interlocução, desqualificar a interlocução, né, e enrolar o processo. Nós entendemos que não vamos dizer quem vai negociar pelo governo, mas que minimamente a gente cobrava naquele momento de que junto com a SRT fizesse a SEGEP, a Secretaria de Gestão de Pessoal, porque é um espaço de decisão sobre gestão de pessoal na administração pública, né? Ele não disse nem não, nem sim, nem muito pelo contrário, mas sinalizou de que todos os setores, né, competentes do governo envolvidos no debate vão estar presentes em qualquer processo de interlocução. Redução, já falamos aqui. Outra coisa que para nós foi preocupante, até por esse número muito grande de entidade, mais uma vez,
o governo estimulando as corporações a correr atrás de suas pautas específicas. Né? Não, vocês aqui tudo tem suas carreiras, que querem uma coisinha, querem melhorar, querem reestruturar. É um estímulo para, inclusive, dividir, fragmentar a mobilização da categoria, sair do eixo geral. E, inclusive, a posição do Fórum de Entidades é de momento algum a gente fragmentar a negociação com as discussões setoriais. Queremos construir um espaço da pauta geral com as entidades do Fórum e um espaço também setorial para cada entidade, mas sem uma coisa comprometer a outra. Né? Sem uma coisa comprometer a outra. Mas o que a gente observou, até certo ponto, é esse estímulo. Né? Porque é uma forma de dividir, criar o problema, criar as brigas entre nós, todo mundo correndo atrás do seu pedaço, todo mundo querendo a sua carreira e ninguém corre para lugar nenhum. Né? Tal, e termina engessando ou inviabilizando qualquer processo de negociação. Bem, a preocupação que eu coloquei aqui de que a conta dele não é de janeiro de 2010 para agora, a conta dele é de janeiro de 2003 para agora. Isso significa que eles não reconhecem que tem perda inflacionária em nossos salários, o que nós não concordamos. O calendário, nós ontem, inclusive, no Fórum das Entidades, nós rediscutimos e colocamos a nossa sugestão, é que antecipe esse calendário. Inclusive, estamos mandando um documento segunda-feira para o governo, sugerindo já a primeira reunião para definir o processo de negociação já a partir do dia 7 de abril, combinando aí com a jornada de luta que as entidades estão fazendo, 7, 8 e 9 de abril. Então, vamos tensionar, porque nós sabemos que quando o governo coloca lá para 31 de agosto, está dizendo que não deu certo, não deu para terminar, não tem mais jeito. A gente quer antecipar isso no máximo para junho, né, para ter uma definição se tem ou não tem, se a gente vai para a briga. Né? Isso é uma decisão nossa, se vamos para a briga ou não. Né? Já coloquei aqui o problema, que hoje já são 49 entidades, né, tal. Isso é um problema, mas que o Fórum vem se comportando na perspectiva de consolidar a postura do Fórum, né, enquanto referencial e parâmetro para a discussão da pauta, que independente dos problemas que esse Fórum tem, mas é o melhor espaço ainda, gente. Tem um monte de problema com ele, mas é o melhor espaço ainda da gente consolidar e uniformizar a questão da pauta dos servidores públicos federais. Bem, gente, eu acho que eu já levantei aí um monte de problema, de minhoca na cabeça de vocês. Né, então, e para nós, né, ontem na reunião do Fórum à tarde, eles diziam o seguinte: bem, o governo não disse nenhuma novidade. Isso já está reproduzido desde o final do ano nos noticiários aí, nas páginas econômicas, em que o momento é de ajuste, o momento é de restrição fiscal, o momento é de ajuste, o momento é de corte de despesa. Quer dizer, o governo não disse nenhuma novidade. Quem tem de fazer novidade somos nós, de como enfrentar essa realidade, para mudar essa realidade. Obrigado, um abraço.